nós voltamos a falar da biografia Clarice, do Benjamin Moser. Se você não viu o primeiro vídeo, eu falei do capítulo 1 ao capítulo 10. E no vídeo anterior eu falei do livro Perto do Coração Selvagem, da Clarice, que é bem mencionado nessa primeira parte que a gente tratou aqui na biografia do Benjamin. E hoje eu vou falar da segunda parte da biografia, como a gente dividiu, do capítulo 11 ao capítulo 23. Se você está lendo com a gente, para o próximo vídeo no dia 17/2, daqui a 2 semanas, é só ler do capítulo 24 até o capítulo 36. Se você está chegando agora, também ainda pode participar, ler no seu tempo e vai acompanhando as resenhas, tá bom? Se você tem aí Clarice na sua estante, quer aproveitar para ler, bora começar e ler junto com a gente. Depois vem aqui discutir essas partes da vida da Clarice. Muito interessante a vida da Clarice, eu tô gostando muito da biografia. O Benjamin Moser intercala a história da Clarice com a história do Brasil, porque do governo Vargas a história do Brasil na parte do governo Vargas é tumultuosa, depois pega ali o governo Dutra e volta para o Vargas já eleito, e toda aquela questão com o Carlos Lacerda, o apoio de Samuel Weiner, com a Última Hora. Então tudo isso tem aqui no livro também, porque ele está sempre contextualizando a época que o Brasil estava passando e que a Clarice estava indo do Brasil e voltando para o Brasil, que cenário que ela encontrava aqui. E é claro que o Benjamin também, e nessa segunda parte eu achei que o Benjamin falou bastante das obras, que são duas obras difíceis, tanto o Lustre quanto o Cidade Sitiada, que foram o segundo e terceiro romance da Clarice, não foram livros muito bem recebidos pela crítica, como Perto do Coração Selvagem, não teve nada daquele Todo Mundo Amor, e foram livros que venderam pouco, então, apesar dos amigos dela terem gostado, foram livros que venderam pouco e livros muito difíceis para Clarice terminar também. Ela mesma não gostou muito desses livros, segundo ela escreveu em cartas para a família, para os amigos, mas eram livros que ela não sabia muito como terminar, e terminou assim, até para se ver um pouco livre, pelo menos segundo essas cartas, ela estava louca para terminar. Então, isso aconteceu tanto no primeiro livro quanto no segundo livro, e o autor vai falar muito disso e relacionando muito as histórias com o que a própria Clarice estava passando. E isso é muito interessante também. Dá para perceber que ele leu a fundo esses livros e conseguiu fazer essas comparações muito bem. Você faz você realmente acreditar que ela se colocava muito do que ela estava sentindo ali nesses livros. Ele vai retomar algumas coisas sobre Perto do Coração Selvagem, falando que a Clarice tem um pouco da Lídia e da Joana, não só por essa dicotomia de tentar ser uma dona de casa, mãe de família, e ao mesmo tempo querer se jogar na loucura e ser mais livre para fazer o que ela quer. A gente parou no primeiro vídeo quando a Clarice começa a trabalhar na Agência Nacional com o Lúcio Cardoso. E o Benjamin Moser vai explicar um pouco da história desse Lúcio Cardoso, quem que ele era. Ele também era escritor. Ele era católico e homossexual, então o autor vai falar muito que ele tentava se redimir na sua escrita, porque ele acreditava, estar cometendo um pecado por aceitar os dogmas da igreja, e tentava se redimir escrevendo, pagar seus pecados escrevendo. Eu nunca li nada do autor, então não fica muito claro para mim se isso transparece na obra dele ou não. É um autor não muito falado, eu mesma não conhecia, mas o Benjamin vai elogiar muito e falar que ele foi apoiado por Manuel de Andrade e outros autores da época. E ele também vai explicar que ele escrevia muito, escrevia o tempo todo, fazia da escrita um trabalho mesmo. E o Benjamin vai colocar o Lúcio como um amor da Clarice, assim, da vida toda, só que um amor impossível de se concretizar por ele ser bastante livre e por ser homossexual, né? Ele não via a Clarice com esses olhos, nunca teve nenhuma relação com a Clarice, mas a Clarice era apaixonada por ele. O autor vai explicar que ele serviu de inspiração para personagens dos livros da Clarice, e que por mais que ela tenha se casado, ela nunca fala com o mesmo ardor do marido como ela fala do
Lúcio. E ele vai colocar o Lúcio como um grande motivador da Clarice escrever também, porque ele escrevia muito e incentivava muito a carreira dela. E ele teria servido de inspiração para o personagem Daniel, do conto Obsessão, de 40 páginas. E o autor também acredita que o mesmo personagem apareça em O Lustre, só que como se fosse uma história anterior, dele criança e tal, incentivando pro lado ruim a própria irmã. Mas em Obsessão, ele é um homem assim que foge da moralidade e acaba corrompendo a Cristina, que é uma mulher casada, que quer a vida dela toda certinha e normalzinha e no padrão, e acaba tirando essa mulher de casa e tal, e bagunçando com a vida da Cristina. Eu ainda não li O Lustre, pretendo ler em breve. Ainda tô até decidindo qual que eu leio primeiro, se eu vou ler exatamente na ordem, mas vocês vão ter notícias dos livros da Clarice semana que vem, provavelmente. Sobre a moralidade nos livros da Clarice, o Benjamin vai dizer o seguinte: essa amoralidade vai marcar muitos dos personagens de Clarice. Seu reconhecimento da natureza aleatória do universo, sua consciência de que seu mundo não era um mundo em que fatos explicavam-se razoavelmente por causas visíveis, sempre foram presentes para ela. Quais eram, por exemplo, as explicações razoáveis para a tragédia de sua mãe? Mas para Cristina é uma revelação. Daniel a desperta, não apenas para sua natureza animal, mas também para suas possibilidades humanas. Realizar-se, repetia, eis o mais alto e nobre objetivo humano, e o estado de criação artística era a maior alegria alcançável. Então, a Clarice sempre vai colocar isso nos personagens, esse dilema de se libertar e ir para o lado mais selvagem e animal de si mesma, ou manter a vida nos rumos mais previsíveis, né? Isso vai ser sempre uma questão para quase todas as personagens da Clarice, pelo menos que ele falou até agora. E trabalhando na Agência Nacional, a Clarice, é claro, vai escrever artigos mais burocráticos, né? Porque era o órgão de comunicação do governo. Mas o Benjamin vai falar que ela sempre conseguia botar um tom mais irônico, mesmo escrevendo para agradar ao Vargas. E que aos poucos no texto da Clarice ela vai procurar mais falar desse lado íntimo e espiritual das pessoas, e que as ideologias e bandeiras vão ficando um pouco de lado. Eu não li a obra toda de Clarice para dizer se eu concordo ou não com isso, porque às vezes as bandeiras estão lá também, né, embutidas. E no campo espiritual, a Clarice acaba se afastando um pouco do judaísmo institucional e das tradições do judaísmo, mas que isso não acontece só com a Clarice. Ele fala que as próprias migrações e o sionismo acabam afastando os judeus dos apegos às tradições mais antigas. Que a Clarice acontece com ela também, é claro que mais, né? E ele vai colocar um pensador, o Spinoza, como um grande influenciador da Clarice, e que esses pensamentos de Spinoza acabam entrando nos livros da Clarice. Tem Perto do Coração Selvagem citações do próprio Spinoza, e que depois, mesmo não tendo citações mesmo, acaba que os pensamentos são incorporados ao da própria Clarice. Então, no Lustre também tem esses pensamentos, só que mais diluídos, sem a forma de citação mesmo do Spinoza. Ela acaba concluindo com esses pensamentos que um Deus muito consciente para ela seria injusto, porque deixar coisas abomináveis acontecer com os judeus e até com a própria mãe da Clarice, né? É difícil ela superar essa morte da mãe. Ela prefere acreditar num Deus que não vigia e não toma conta dessas coisas, do que um Deus que olha para essas coisas e simplesmente é injusto, deixa acontecer com quem não merece. E falando mais da vida da Clarice, o Benjamin vai contar como ela acabou casando com o Maury, que era um colega de faculdade, ali por volta de 1940. E o Maury e a Clarice queriam se casar, mas como ela ainda não tinha 21 anos, ela não podia requisitar a nacionalidade brasileira ainda. E como o Maury se torna diplomata nessa época também, ele não podia casar com uma mulher estrangeira, era uma regra da época. Então, antes deles se casarem, eles precisam esperar ela fazer 21 anos, em 41, para entrar com o processo. E
Ela corre muito com isso. Quando ela faz 21 anos, ela já está ali com a papelada toda pronta para abrir o processo para se tornar brasileira no papel, como os pais dela já tinham se tornado e as irmãs. E naquela época, para você requisitar a nacionalidade, você tinha que escrever uma carta para o próprio Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas não só leu a carta da Clarice pedindo para mudar de nacionalidade, como respondeu perguntando por que ela ainda não tinha solicitado. E ela explicou que ainda não tinha 21 anos, que tinha acabado de fazer e que queria tanto isso que quando ela fez 21 anos, ela já estava com a papelada toda pronta, então ela não esperou nada. E também fala do trabalho dela na Agência Nacional, escrevendo para o próprio Getúlio. E nessa época ela muda da Agência Nacional para a Noite, que também funcionava como um órgão, como uma publicação aliada ao governo. E ela também publicou alguns contos na revista Vamos Ler, que era dividia a redação com a Noite. E a naturalização da Clarice sai em 43 e 11 dias depois ela já se casa com o Mauri. Há um debatezinho na família, porque ele era católico, não era judeu, então uma irmã é contra, outra é a favor, tem aquela coisa toda. Ela acaba casando de qualquer forma. Aí Benjamin vai questionar um pouco o ceticismo que a Clarice tinha com o casamento, que ela coloca isso nos livros. Apesar de não falar abertamente, dá pra perceber que ela não acredita que o casamento é a solução para a vida da mulher, que ela vai ser mais feliz por causa do casamento. Mesmo assim, ela se casa. E é um pouco o que parece acontecer com a Joana de Perto do Coração Selvagem também, se a gente for pensar. Aí ele também vai falar um pouco mais do Perto do Coração Selvagem, que foi um livro aclamado pela crítica, que os amigos se apaixonaram, que essa questão dos pensamentos de Spinoza estão ali envolvidos na questão da moralidade. Aí ele fica ali num círculo debatendo essas questões da moralidade, do pensamento, do bem e do mal dentro da mesma pessoa, que a pessoa tem que escolher um caminho, mas que o mal está dentro de todo mundo. O mal no sentido de não necessariamente a pessoa fazer maldade com os outros. É mais numa questão de seguir os instintos e menos os padrões sociais. Pelo menos isso nos livros da Clarice. Então o autor vai explicar como ela foi influenciada pelo pensamento do Spinoza e como que ela desenvolveu seu próprio pensamento sobre isso. Apesar do sucesso, Perto do Coração Selvagem foi publicado pela Noite com 900 exemplares e como a Clarice não investiu nada em dinheiro, ela também não ganhou nada em dinheiro. Não sei como é que funcionava muito bem isso na época, mas diz aqui que ela não ganhou muito dinheiro com essa primeira publicação, apesar do sucesso. E o livro também ganhou prêmios. Desse livro, por ela não aparecer muito na mídia e não ser muito vista, vão falar que ela era estrangeira pelo jeito diferente de escrever, e ela não parece escrever como uma brasileira. Vão comparar ela com outros autores estrangeiros. Ela não gosta muito das comparações. Alguns desses autores ela só vai ler depois que ela publica Perto do Coração Selvagem, então ela vai falar que não foi influenciada assim diretamente. E em 1944 ela vai morar em Belém com o Mauri, porque Belém era um ponto importante para a Segunda Guerra, então o Mauri vai ser jogado para lá como diplomata. E ali vai ser um ponto importante para os Estados Unidos também, na guerra contra o eixo, é uma das vias aí de enviar alimentos para os soldados. Depois vai ser importante por causa da Força Expedicionária Brasileira, que também vai meio que partir dali. Então, o Mauri e a Clarice vão ficar um tempo ali em Belém. A Clarice vai chegar até a conhecer a primeira-dama dos Estados Unidos, na época Eleanor Roosevelt, né? Na época que o Roosevelt era presidente. E ali, fazendo parte do corpo diplomático, a Clarice vai começar a ficar um pouco entediada. A maioria das pessoas não tem o nível de educação que a Clarice tem, as mulheres não chegaram a se formar e fazer a universidade, então ela vai se sentir meio fora dos amigos, das pessoas que ela conhece, de ter o que conversar, e vai cada vez assumindo mais um personagem de esposa do diplomata, que cumprimenta as pessoas, que é muito educada e tudo mais. Não que ela não fosse, mas fica pouco espaço para Clarice ser outra coisa além disso. Aí tem na página 240 do meu, que é esse pequenininho, tem um trecho muito interessante que ele vai colocar a Clarice falando por que ela escreve, né? Ela diz assim: escrevo porque encontro nisso um prazer que não sei traduzir. Não sou pretensiosa, escrevo para mim, para que eu sinta minha alma falando e cantando, às vezes chorando.
Na mesma entrevista, admitiu que sua escrita era, em certo sentido, autobiográfica, usando como referência o livro que estava lendo na época. No fundo, Flaubert tinha razão quando disse: Madame Bovary c'est moi. A gente está sempre em primeiro lugar. Então, Flaubert diria aqui que ele é Madame Bovary, né? E a Clarice vai falar que tem um pouco de autobiografia nos personagens dela, como a gente já notou em Perto do Coração Selvagem. Se você não viu o vídeo da resenha, dá uma conferida. Depois, o caminho do diplomata é Nápoles, na Itália. E nessa época, a Clarice já estava escrevendo O Lustre, seu segundo romance. E o Maury vai mais direto para Nápoles. Por segurança, a Clarice acaba fazendo um trajeto mais longo. E ela espera em Natal, uma espera ruim, porque Natal ela não curte Natal. Depois ela vai para Lisboa. E ali ela trava algumas amizades, tem algumas confraternizações com outros escritores. Depois para Argel, até chegar em Nápoles. Aí ele vai falar um pouquinho como ela se sentiu em cada um desses lugares ao longo da biografia também. Uma coisa que eles vão colocar muito é a desinformação dos brasileiros sobre o que estava acontecendo com os judeus na Segunda Guerra. É claro que havia comentários sobre os maus tratos, mas não faziam ideia do que era o Holocausto. Tem até uma passagem da irmã dela falando que a desinformação era total, e essa passagem é bem interessante. Nós não sabíamos, disse Tânia. Estávamos ocupados trabalhando e, na verdade, as pessoas não falavam sobre isso. Em sua maioria, os judeus brasileiros estavam no escuro. Quando terminou a guerra, muitos jornalistas e escritores que se libertaram na Europa dos países que foram atingidos vinham para a América Latina e Central para darem depoimentos, registrou outro brasileiro. Porque aqui a gente não sabia nada. Os jornais não escreviam porque era ditadura, então convidaram jornalistas e escritores que estiveram na Europa. Então, a irmã e outras pessoas da época vão falar que aqui no Brasil pouco se sabia do que estava acontecendo com os judeus na Europa. Esse livro traz várias questões históricas desse período muito interessantes também. Eu marquei várias coisas que não são exatamente sobre a Clarice, mas sobre o período, tanto aqui no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos também. Então, o Maury é destacado para Nápoles para ajudar a questão da Força Expedicionária Brasileira. E lá vai ser bem complicado, porque a cidade estava muito pobre, a Itália estava bem devastada, comida precária. Ela tinha sido saqueada pelos alemães, mas os italianos não sabiam que tinha havido ataques aos brasileiros, aos navios brasileiros, então não entendiam muito bem o que a febre estava fazendo ali. E para matar um pouco o tédio e de estar num lugar tão horrível, a Clarice começou a visitar os hospitais de campanha. Demorou a conseguir uma autorização, mas passou a visitar os doentes, os próprios soldados mesmo, a escrever cartas para eles, a ler coisas para eles. Ela se torna ali uma fada no meio daqueles homens destruídos pela guerra, e ao mesmo tempo ali ela consegue uma ocupação para a vida dela, que só escrever não ocupava o suficiente. A Clarice precisava se sentir útil e fazer alguma coisa, senão ela fica muito deprimida, como vai acontecer em outros momentos também da vida dela. E é nesse período que a Clarice vai finalizar O Lustre, que é o segundo romance dela, e é um romance que tem muitos monólogos, que vai acabar sendo publicado pela editora Agir, que é uma editora católica, e a Clarice vai estranhar muito isso. Acho que quem consegue o contrato para ela com a Agir é o Lúcio, que fica fazendo essa ponte, né, entre ela e o Brasil. Ela escreve muitas cartas para o Lúcio como amigo e para as irmãs, são os principais correspondentes dela. E ela vai explicar que foi um livro muito difícil e doloroso para ela terminar, vai entender que ela não achou o livro assim ótimo, e vai contar a história da personagem Virgínia, que era influenciada pelo irmão Daniel também a fazer coisas fora do padrão. E o autor vai colocar de novo a saudade que ela sente do Brasil, a saudade de casa, de conviver com as irmãs, com a família dela, e a irritação com a caretice, que é a diplomacia, cheia de regras, de etiqueta e coisas que ela tinha que fazer, e ela acaba se ficando muito deprimida com essa coisa de estar fora do Brasil e não estar com as pessoas que ela quer.
Eu fiquei o tempo todo achando que ela ia dar um chute no Mauri e voltar pro Brasil, mas não é bem isso que acontece. Nessa época, uma das alegrias também vai ser um cachorro que ela acha na rua e leva pra casa, o Dilermando. Gente, achei muito engraçado esse nome, o autor não fala nada sobre o nome, por que tem esse nome. E pra alegria da Clarice, eles vão voltar ao Brasil em 46 e já vai estar no governo Dutra. E nessa época ela vai conhecer a Bluma, esposa do Samuel Weiner, grande jornalista e da época. Na época ele ainda estava com Diretrizes, mas ele ficou muito famoso por conta do Última Hora. E também de nomes da literatura como Fernando Sabino, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. E toda essa amizade, esse acolhimento que ela tem no Rio vai fazer ela voltar novamente muito triste quando ela tem que sair do Brasil de novo. Em 46 ela vai escrever um dos contos mais antigos do livro Laços de Família, que primeiro se chamava O Crime, depois virou O Crime do Professor de Matemática. E depois ela vai morar na Suíça, que é o lugar que ela odeia, que é o lugar que ela mais odiou morar, porque era tudo muito calmo, muito tranquilo, muito zen, muito sem graça, muito sem cor, muito sem vida para Clarice, que estava longe da família e dos amigos do Brasil. E longe do Brasil, como ela queria morar no Brasil e não podia. No capítulo 19 a gente descobre que a Clarice teve o primeiro filho dela. Isso provavelmente manteve ela aí unida ao marido, à família e no lugarzinho em que ela já estava. E é o capítulo que vai falar do livro A Cidade Sitiada, que diz o Benjamin que é o livro menos gostado da Clarice. E realmente não foi um livro muito bem acolhido pela crítica. Mas parece que ser mãe virou uma grande alegria para Clarice quando ela teve o Pedro, seu primeiro filho, em 1948. E isso a manteve um pouco nos eixos, ocupada em ser mãe. Foi um parto muito difícil, que acabou precisando ser uma cesariana. Então, foi um evento muito marcante na vida da Clarice. Ela tem um menino muito inteligente. Aqui no livro fala que ele tem uma inteligência acima da média, principalmente para aprender idiomas. Então, ela vai se abismar muito com esse filho ao longo dessa criação e vai se dedicar muito aos filhos também. Mas ao mesmo tempo ela também vai ficar um pouco triste e deprê, porque A Cidade Sitiada vai ser recusada por algumas editoras, inclusive a Agi, que tinha publicado O Lustre, e vai acabar sendo publicada pela A Noite, assim como foi Perto do Coração Selvagem. Não há uma grande evolução da Clarice em termos de conquistar editoras de prestígio, apesar do sucesso do primeiro livro. A Clarice consegue voltar ao Brasil em 49 para passar alguns meses também, tem de novo aquele momento com os amigos. Ela chega a escrever uma peça por influência do Lúcio, que estava ali metido com teatro, pelo que eu entendi. O Benjamin coloca que o meio ali fez ela acabar escrevendo essa peça. E A Cidade Sitiada, como eu falei, foi publicado pela Noite, mas também não teve uma crítica muito positiva, não. Falam que é um livro muito difícil da Clarice, que não é um livro que ela ainda está plena, escrevendo. Então, várias questões aí. Depois da Suíça, a Clarice vai para a Inglaterra com o marido, passa por Torquay, cidade, né, da Agatha Christie. E nessa época também ela engravida, mas perde o que seria seu segundo filho. Aí o autor fala que há uma menção a perder um filho em A Paixão Segundo GH, mas também ainda não li. Tô doida pra ler esse livro, gente, é um dos livros que eu mais quero ler da Clarice. E depois desse período na Inglaterra, a Clarice volta pro Brasil de novo e vai acabar se envolvendo com uma publicação, participando com um pseudônimo da publicação Comício, que também era antigetulista, como a maioria das publicações da época, mas falava de outras coisas também, de beleza. Dá a entender que a Clarice vai falar de umas coisas mais fúteis, apesar de ter seus tons ali de Clarice também nessas questões, mas que ela publica com um pseudônimo e tal, não é uma coisa que ela vê muito como dela. E em 52 ela vai publicar um livro pequeno, alguns contos, inclusive Amor, que é um dos contos muito famosos da Clarice, que depois entra para a coletânea de Laços de Família, que conta a história da personagem Ana, que vive um momento de loucura, mas que depois precisa voltar para o marido, para a família e para a vida cotidiana dela. Então o autor vai colocar que a Clarice está sempre falando um pouco de si mesma através dessas personagens por isso, por querer se libertar e jogar tudo pro alto, mas acabar se mantendo ali na família, cuidando dos filhos e na rotina
caseira dela. Nesse livro alguns contos também estão Mistério em São Cristóvão e o Laços de Família, que depois daria o nome ao livro Laços de Família também. Depois o autor vai falar do conto A Galinha, que é o primeiro conto em que a Clarice coloca um animal com traços humanos, diferente de um humano com traço um pouco de animal, como as outras personagens dela. Nesse livro, a galinha é meio humana, então ele vai debater um pouco essa questão. E em 52, a Clarice vai para Washington, uma cidade bem mais movimentada do que as outras que ela passou, bem mais fáceis de aturar, digamos assim. Ela vai ter a sua terceira gravidez, dessa vez ela consegue dar à luz ao Paulo, seu segundo filho. E lá em Washington ela vai ficar muito amiga do Érico Veríssimo e da Mafalda, sua esposa, principalmente da Mafalda, falou que elas vão ficar unha e carne, que é legal também, né, de saber que ela era muito amiga da esposa do Érico Veríssimo. O autor vai falar um pouco do sucesso do Érico Veríssimo, de que ele era um dos poucos escritores brasileiros que conseguiam se sustentar só com a escrita, não dependiam de outra coisa. O Érico vai ser convidado para ir para os Estados Unidos, assumir empregos nos Estados Unidos, até dar aula de literatura brasileira numa universidade na Califórnia ele vai. Então, nesse momento que o casal está nos Estados Unidos, a Clarice vai ficar muito amiga da Mafalda e vai ser um grande amparo aí para ela, que nessa fase, apesar dos filhos, é muito deprimida por estar fora do Brasil. O autor vai colocar até que ela era meio viciada num remédio, num calmante, e a Mafalda também tomava, e outras pessoas também tomavam esse calmante, mas que a Clarice acabava tomando demais. A Clarice, em 68, vai ser correspondente da revista Manchete. Se ela quisesse, ela poderia até ter sido antes, mas ela encasquetou que não queria colocar o nome dela, Clarice Lispector, e a Manchete queria que ela colocasse o nome dela. Então ela acaba assumindo o cargo dela só em 68. Surge uma oportunidade para a Clarice, para um livro dela ser traduzido para o francês, lá na França, só que a Clarice vai odiar a tradução, porque eles vão modificar a pontuação, e isso mostra que o jeito da Clarice escrever é estrangeiro em qualquer lugar, é muito diferente. Ela não escreve como alguém de outro país, simplesmente, ela escreve diferente de todo mundo. A pontuação dela, ela vai defender que não é colocada dessa forma à toa, e que a tradução estaria uma merda e tudo mais. E em 54, para alegar a Clarice, ela volta para o Rio, já vai encontrar o cenário ali do Getúlio quase se suicidando, vai pegar aquele perrengue ali do Getúlio contra o Lacerda, e do Getúlio apoiado pelo Wagner, do Wagner contra o Lacerda arrasando com o Getúlio no Tribuna da Imprensa. E essa parte é muito legal, porque eu estudei muito isso na faculdade de jornalismo. Tinha um professor de história da imprensa que gostava muito de dar aula sobre isso. Eu fiz um trabalho sobre Última Hora, então foi muito legal reviver isso aqui no livro do Benjamin. E a Clarice vai fugir um pouco disso, vai ficar um tempo longe do Rio. E tem aquele momento também do atentado e a morte do Getúlio. O autor vai explicar um pouco como que foi isso. E depois a Clarice acaba voltando para os Estados Unidos, né? Acabam as férias, vai mostrar ela muito triste com essa volta. Toda vez que ela tem que voltar e ir embora do Brasil, ela fica muito triste. Vai explicar a amizade dela com a Alzira Vargas, que está nos Estados Unidos nesse período. Também vai falar da criação dela com os filhos, da divisão de ser mãe e ser escritora, porque ela não queria se trancar no quarto e se separar dos filhos, mas os filhos acabavam incomodando ela, escrevendo assim no sofá, com os filhos em volta, interrompendo muito ela. E é numa dessas interrupções que ela vai escrever um livro para o João, seu primeiro livro infantil, que é o do Coelhinho, esqueci o nome agora. Então esse é um resumo do que fala esses 12 capítulos. É isso então, pessoal. Se vocês não viram os vídeos anteriores, não deixem de ver. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a data para o próximo vídeo certinho, os capítulos, e para o quarto vídeo que eu vou fazer sobre a biografia também. E nesses períodos, sem falar da biografia, eu venho falar sobre os livros, romances e contos da Clarice. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.